Olá, mais um vídeo e hoje eu trago uma resenha com ênfase no aspecto psicológico do livro A Moreninha. Foi escrita pelo Joaquim Manuel de Macedo. Tem uma frase da Rita Von Hunt que sintetiza um pouco da minha percepção sobre essa história. Ela disse, abre aspas, se a aparência fosse a essência, não precisaríamos de análise. Fecha aspas. Essa é uma história que tem como pano de fundo a vaidade e o orgulho que permeiam as convenções sociais da época. É sobre usar as armas que se tem para conseguir um bom casamento e ainda assim ser julgada ou julgado por isso mesmo. Em síntese, é dançar conforme a música e ainda assim ter dedos apontados por todos os lados. Então, eu vou falar sobre um breve contexto do autor, tá? O Joaquim Manuel de Macedo, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1820. Ele se formou em medicina, mas também atuou como jornalista. Este livro é considerado um dos primeiros romances brazucas a verem a luz do dia. E digo verem a luz do dia no sentido de que provavelmente devem ter sido escritos outros romances, mas que infelizmente não tiveram o mesmo sucesso ou as mesmas oportunidades que esse autor teve. A Moreninha foi o primeiro livro desse autor. Ele e o Dom Pedro II eram chegados, e o Joaquim, ele chegou até a ser professor da princesa Isabel. Um breve recado antes da resenha. Não vou fazer anacronismos. De vez em quando eu faço, mas essa regressão, quando eu faço anacronismo, é mais quando eu vou usar um termo da psicanálise para ser como pano de fundo para explicar a dinâmica de algum personagem. Mas é só nesses sentidos que aí eu costumo fazer anacronismos. Esse aqui, quando eu falo que eu não vou fazer anacronismo, é no sentido de que eu não vou usar as lentes de hoje para entender um contexto de 1844, que é quando este livro foi lançado. Um anacronismo não teria valor algum para entender essa prosa, que embora, sob o olhar de hoje, possamos pensar sob vieses pejorativos, o subtexto que permeia toda a construção da personalidade aqui da Moreninha, embora isso é uma construção bem atual. Parece uma incoerência, mas vocês vão entender. Porque, para a época, eu a vejo como muito subversiva para a época, inclusive poderia ser vista até hoje. Tem uma frase que eu gosto muito de um crítico de cinema que eu assisto aqui no YouTube, que é o PH Santos, e ele diz, abre aspas, a arte sempre reflete o seu tempo, fecha aspas. Neste livro, a Moreninha tem 14 anos e o homem que se apaixona por ela é o Augusto, e ele aqui nessa história tem 19 anos. Ao longo da leitura, eu percebi que dá até para comparar a base de construção da narrativa com os romances da Jane Austen. Então eu li Orgulho e Preconceito, eu li Persuasão, não aguentei terminar Razão e Sensibilidade, embora eu ache esse título brilhante. Eu não consegui terminar porque eu percebi que o tema, ao menos desses 3 livros que li, o tema de pano de fundo da autora não mudava, e isso aí me deu um pouco de estafa, mas tá. Esse romance é sobre aparências, sobre o casamento como uma barganha, ou seja, com uma perspectiva bem utilitarista. Portanto, se você gosta dos romances da Jane Austen, eu tenho um forte palpite de que irá também gostar desse. O que o diferencia dos da Jane Austen não é necessariamente história. O que o diferencia é que vocês verão a mesma cena que a Jane propõe na história dela, só que pelos olhos de um homem, o Joaquim. Então é uma perspectiva diferente, frente à mesma cena. E isso sempre me encanta. Então é um romance que evidencia a vaidade, o orgulho, ao usar a retórica como instrumento, mas ao mesmo tempo é um romance que escancara essa vaidade, esse orgulho,
e fazer dessas métricas frangalhos. Então, acompanhar essa construção e essa desconstrução foi, para mim, eu achei muito bonito aqui nesse livro. As pessoas veem umas às outras como oponentes, como inimigos, como trampolim, como empecilhos. Estão o tempo todo tentando ganhar um jogo em que ninguém põe as cartas na mesa. Agora, um breve contexto dessa história. Conta a história de, são 4 amigos, estudantes de medicina. Então temos o Felipe, que está no 6º ano, tem o Fabrício, o Leopoldo, não sei em que ano estão, e o Augusto. O Augusto está no 5º ano. Eu achei importante trazer essa questão de qual ano eles estão, porque o Augusto está num ano diferente do deles, e ele tem um jeito meio ambivalente, né? Então, ao mesmo tempo em que ele repele as pessoas, ele também atrai as pessoas. E eu penso que, embora não esteja na mesma turma, mas ainda assim, se eles sustentam essa amizade, então isso é importante e fala muito sobre a dinâmica de personalidade ali deles, da personalidade do grupo. Então, o Felipe, ele convida 4 amigos para passarem um fim de semana na casa da avó dele, que é a dona Ana. A casa dela ocupa o centro de uma pequena ilha. O Felipe faz uma aposta com Augusto de que ele vai se apaixonar durante esse final de semana por pelo menos alguma das primas dele, do Felipe. E aí, se ele perder, ou seja, se ele se apaixonar, ele vai ter que escrever uma história da derrota. E se o Augusto não se apaixonar, o Felipe vai perder a aposta. Então, o Felipe terá que escrever sobre a inconstância do amigo. E o Fabrício e o Leopoldo entram nesse rolê como testemunhas. Antes de começar o primeiro capítulo, temos algumas palavras do autor sobre como ele começou a escrever este livro. Então, ele diz que a ideia veio a partir do ócio e ele considera que os livros que escreve são como filhos. Segundo o autor, a Moreninha é uma criança de 6 meses. Tá, entendi que ele levou 6 meses para finalizar esta obra. A Moreninha não é a única filha que possui. Tem 3 irmãos que pretendo educar com esmero, e o mesmo faria a ela. Porém, esta menina saiu tão travessa, tão impertinente, que não pude mais sofrê-la no seu berço de carteira. E para ver-me livre dela, venho depositá-la nas mãos do público, de cuja benignidade e paciência tenho ouvido grandes elogios. E essa fala do autor fornece um contexto muito, muito importante para entendermos melhor a construção dessa personagem, que é uma bússola que fica muito congruente na construção da forma como ela fala, as palavras que escolhe e os comportamentos dela. Na descrição das atitudes da Moreninha, eu percebi que, embora o título ali seja no diminutivo, e embora ela seja uma menina muito jovem, as descrições sobre ela dá para perceber como se ela fosse uma menina muito repleta de vida, o que, em consequência, né, ela acaba iluminando ali o ambiente. Ao mesmo tempo em que é precoce para a idade dela. Então, ela é muito subversiva, ela tem um olhar bem perspicaz, e essa foi uma das minhas leituras favoritas de 2025, justamente porque o autor ele vai brincando com as contradições. Eu acho muito bonito ver uma construção em uma prosa que desafia o estereótipo, ainda que o use como base, que constrói um paradigma em cima do que é supostamente óbvio, né? O que, claro, essa minha ideia condensa. Outra, eu acabei de falar aqui, assim, na minha perspectiva pessoal, o que seria a descrição de um romance, né? Uma prosa que se debruça sobre o tema do romantismo. Então vamos lá. Inicialmente, o Augusto ele não quer ir para a ilha em que mora a avó do Felipe, e um adendo rápido. Se eu não me engano, essa é a ilha de Paquetá. Tá? Então, o Augusto é descrito pelos amigos como romântico, mas ele se descreve como volúvel, inconstante e incapaz de amar a mesma mulher por mais de 3 dias. No entanto, segundo ele não ilude mulher alguma. Ele já deixa claro como ele é e as intenções de longo prazo que não tem.
mas as de curtíssimo prazo ele as mostra. O que infere dizer aos amigos que é diferente desses amigos, porque ele não jura amor a nenhuma mulher diferente desses amigos. A alma que Deus me deu, continuou Augusto, é sensível demais para reter por muito tempo uma mesma impressão. Sou inconstante, mas sou feliz na minha inconstância, porque apaixono-me tantas vezes que não chego a amar uma vez. Então, para ele afirmar de uma forma assim tão convicta que não vai amar ninguém, é porque é sob essa escolha deliberada de não construir um vínculo, portanto, é sob essa máscara da inconstância que ele esconde a sensibilidade dele. Logo, não é à toa que os amigos o descrevem como romântico. A descrição dos 4 amigos sobre as mulheres incluem que são vaidosas e feiticeiras, que os prendem, que prendem a mosca na teia. Todo mundo aqui nesse livro luta para esconder os seus sentimentos pela máscara da razão, para assim não virar um escravo. E, por favor, não entendam escravo no sentido pejorativo. Entenda como uma analogia à paixão. Ao menos foi o que pensei aqui neste livro. Afinal, uma rasa definição de paixão poderia ser descrita como uma suspensão temporária da razão. A paixão é puro id. Falando em amor, ou melhor, paixão, os sentimentos viram uma peça em um tabuleiro. O amor platônico como um jogo, que, aliás, emular um amor ou uma paixão, assim, é uma outra forma de dizer que esses afetos não são fundamentais. Nesse livro, os homens entre si dizem sobre as mulheres coisas como, abre aspas, as mulheres morrem por casar, pelos olhos se vê, fecha aspas. Logo, para as classes sociais lá do topo da pirâmide, o casamento é um negócio. Haja vista que as mulheres nessa época não tinham acesso à educação para além do básico, que é saber ler e escrever. E, em consequência, elas não tinham como entrar no mercado de trabalho. Alguma coincidência com o substrato para as histórias da Jane Austen? Repito aquela frase do P.H. Santos, abre aspas, a arte sempre reflete seu tempo, fecha aspas. Então, as moças são donzelas que precisam ser salvas por um homem, por um laço, o casamento. E eu trouxe o termo donzela para já adiantar algo que eu vou explicar melhor mais para frente. Ai, o livro quase caiu. Que é a métrica que os homens usam para escolher uma mulher, que era diferente da métrica das mulheres. Então, se as mulheres escolhiam um homem com a métrica era ele ter posses ou ter algum status, os homens as escolhiam pela beleza. Essa parte aqui é um pouco engraçada. E eu, apesar dos tratos que dou à minha imaginação, não posso deixar de convencer-me que a minha linda prima é, aqui para nós, amarela e feia como uma convalescente de febre perniciosas. Misericórdia. Tá. Essa aqui é uma métrica, tá? Beleza. Então, as mulheres tinham que ser bem donzelas mesmo. Essa aqui é uma segunda métrica que é muito importante para que uma mulher seja escolhida ali naquela época, que é da beleza virgem ainda, de um anjo enfim, porque é símbolo de um anjo a virgindade de uma jovem bela. Então, essa teia invisível que orienta os relacionamentos foi muito bem colocada também nessas outras curtas e expressivas palavras da Moreninha. Deixa eu achar aqui. Esses 2 recortes que eu trouxe são os meninos, falando das mulheres. Agora, essa parte aqui é da Moreninha. Ainda contra a vontade, tudo a obriga a ser volúvel. Então, essa dinâmica da época que obrigava também as mulheres a também estabelecerem uma relação de competição com as outras. A outra era sempre uma rival. E o ser volúvel significa que elas tinham que apegar
a realçar aspectos muito efêmeros para conseguirem um casamento e um bom casamento ainda muito novas, porque essa era a única chance que elas tinham de ter uma vida decente. Então elas têm que ficar realçando a beleza, que é algo efêmero, através de roupas, acessórios, maquiagens e, bom, qualquer outra coisa ali da classe dominante que poderia impressionar. É a dança do acasalamento. Eu chamo um pouco isso, sabe? Tá, voltando aqui a um recorte também que parece muito sutil, mas que eu percebi que ele é importante para entender não só todas as mulheres, mas também a dona Ana, que é a avó da Moreninha e do Felipe. Ela tem 60 anos e é descrita como tendo espírito e alguma instrução. Ou seja, é uma forma de dizer que eles têm dinheiro, tá? Levando em consideração a época, mas não só. As mulheres nessa época, como eu falei, elas só sabiam o básico em relação à escolaridade, que é ler e escrever. Aparentemente, a dona Ana sabia mais do que só isso, daí essa descrição contempla a frase, né? Tinha alguma instrução. Sobre a dona Ana, esse fato de ela ter instrução, que pelo contexto da obra não se limita só a intelecto, celery, né? É por isso que ela é uma personagem central aqui na vida do Augusto. Então, ela é alguém que, pelo jeito, não só pelas palavras, mas pelo jeito dela, faz surgir no outro uma virtude escassa, a confiança em uma sociedade de aparências. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre uma conversa que o Augusto teve com ela, que é um conteúdo bem íntimo e que ele só abriu essa história para a dona Ana e essa história faz parte do clímax. Ela também é descrita como devota à neta e sente por ela um ardor e paixão. A Moreninha perdeu os pais aos 8 anos. Logo, a avó é uma figura que é como se fosse a extensão dos pais dela, né? A avó é como se fosse uma extensão dos pais dela e do Felipe. Ela é irmã do Felipe. E aí, cada um usa as armas que tem. É uma competição aberta, o que gera um clima hostil, o que não fomenta a confiança, né, ali nas pessoas umas nas outras, nessa dança do acasalamento, ou melhor, do casamento. Dir-se-ia que receavam que de uma troca de olhar nascesse para logo o sentimento que as devesse tornar desgraçadas. Desde as fatais palavras de Fabrício, Augusto era naquela casa o que costumava ser um leproso na Idade Média, um homem perigoso, cujo contato podia fazer a desgraça do outro. Né? Então, eles estão falando que, a depender, tinha que ter muito tato no trato ali nas relações sociais. Porque se uma mulher desgraçasse a sua imagem, isso comprometeria um possível bom casamento. Então, nesse clima de desconfiança que permeia ali essas aparências, os homens que têm mais poder de barganha. Afinal de contas, são eles que escolhem. E a mulher ela é totalmente passiva, não tem muito o que fazer, a não ser dormir e acordar o mais bela possível. E o mais belo e o mais prendada que as rivais, o que inclui as irmãs, principalmente as mais novas. Então, para os homens, as mulheres são um investimento caro. Tem até umas partes bem cômicas sobre esses 4 amigos que, bom, eu não me lembro quem que fala, mas assim, um deles já estava com muita raiva de ser obrigado a escrever cartas toda semana a uma mulher por quem ele se sentia atraído, mas ele não tinha nenhuma intenção séria com ela, né? E ele aí começa a fazer as contas do quanto que ele tem que gastar com o preço do papel para ficar escrevendo, segundo ele, bobagens que vão agradar uma mulher, né? E que ele não acredita em nenhuma linha que ele escreve. Então, os homens veem as mulheres como um investimento à espera dos dividendos que não se tem garantias. Se vocês gostam de usar a teoria de amor líquido e
tempos líquidos aí do Bauman para justificar e esconder o próprio ressentimento ao jogar uma luz na escassez de afetos genuínos do mercado agora, da pós-modernidade? Eu recomendo este livro. Às vezes eu vejo as pessoas falando, comparando o mercado, as relações como um mercado de afetos, que tem até um menu, né? O menu é tipo as pessoas ali que se vendem nos apps. Bom, aqui honestamente eu não vi nada diferente, tá? É igualzinho os apps de namoro. A diferença é que não tem o app. O menu, na verdade, você vai visitando a casa das pessoas, das pretendentes ali que tem um potencial. E o afeto que permeia toda essa soberba dos homens e das mulheres também, tá? Porque elas são bem espertinhas. Normalmente, elas aqui mantêm trocas de cartas com mais de um cara ao mesmo tempo. E aí um não sabe do outro. É tipo assim, sabe aquela frase que fala assim: quem tem um não tem nenhum, e quem tem três tem um? É tipo isso aqui, o jogo das mulheres. Voltando ao afeto, que na minha interpretação permeia essa dinâmica de toda essa galera aqui, que é o orgulho. O orgulho é um sentimento em que alguém se atribui como tendo um grande valor, sendo melhor em detrimento aos outros. E aí, como todo sentimento, ele tem dois lados. O orgulho, como um sentimento positivo, ele ajuda a dizer, a pessoa se colocar numa situação e dizer não, situações essas que não estão compatíveis ao que a pessoa julga como correto. Então, em alguns casos, sim, a pessoa realmente tem que se priorizar. Mas o lado B, ou seja, o orgulho como um sentimento negativo, ele pode levar a pessoa a se ter em tão alta conta que trata os outros sempre como aquém em relação a si, como pessoas piores. Então, ninguém presta. Então, essa pessoa se vê sempre como melhor em relação aos pares ali ao redor. Este seria o orgulho como uma faceta mais negativa. Pois bem, saí do meu elemento, fui experimentar a paixão romântica. Aí a tem. A tal paixãozinha me esgotou já a paciência. Juízo e dinheiro, não a quero mais. Quem disse isso foi o Fabrício. Minhas primeiras impressões nas primeiras páginas é que eu os achei um tanto infantis, né? Compromisso pressupõe responsabilidade. O autor, ele relaciona o orgulho, ele fala do orgulho, à idade dos garotos. O que para mim faz até um certo sentido, levando em conta que a idade aqui do Augusto é 19 anos, então os outros meninos provavelmente têm idades mais próximas. Então, nesses casos, é até esperado, né, que um jovem tenha uma visão mais autocentrada de si. O problema é ser mais rígido e se fechar para aprender e ver outras perspectivas, né? Então, é ter uma natureza muito soberba e se o tempo não trouxer sabedoria, pode reforçar ainda mais o orgulho. O mundo, lá no século XIX, era difícil. E a métrica para eu fazer essa afirmação é que se o mundo tal qual está dado é insuportável, a idealização ganha espaço. No livro, há descrições sobre os sonhos oníricos dos garotos com as meninas, e se o mundo fosse legal, a descrição seria uma patologia das mais graves. Os homens aqui nesse livro são loucamente apaixonados pela beleza, logo pelo que é efêmero. Eles se prendem ao que os órgãos do sentido podem captar e lhes despertar. E eles sempre têm uma visão do mundo e de si muito idealizada. Então, a visão do mundo e das mulheres é sempre muito idealizada, porque eles se têm em alta conta. Então, percebam como um sentimento vai retroalimentando o outro. Então, o orgulho vai retroalimentando a idealização, que por fim retroalimenta a vaidade. Sobre vaidade eu vou falar um pouco daqui a pouco. Ora, isso quase que aconteceu, porque os olhos, os ouvidos e o nariz do senhor Augusto
hão de estar certamente cansados de tão excessivo trabalho. Tem uma frase do Nietzsche que ele fala, é mais ou menos assim, abre aspas, case-se com alguém que você pode conversar, a beleza passa, fecha aspas. Então, para o tio Nietzsche, a base de um relacionamento duradouro não é a paixão, e sim a profundidade que permeia uma relação, por meio do que é dito e do que não é dito. E aí você pode estar se perguntando, não sei, eu me perguntei, mas essa ideia é tão incompatível com o casamento por barganha? Todas essas ideias, a ideia do Nietzsche é incompatível com o casamento por barganha, tá? Daí não é à toa que este livro faz parte do romance, é a definição de uma história romântica, entendeu? É o oposto do casamento por barganha. Voltando lá, inclusive, no que eu acho belíssimo nesse livro, belíssimo, o autor, ele parte de uma areia movediça, as aparências, para conduzir os protagonistas a uma base sólida. O spoiler do final é: as aparências serão substituídas pela conexão genuína. Parece prosaica a construção dessa prosa, mas é bem complexa. E aí, aproveitando que eu falei lá do orgulho, invariavelmente, este sentimento leva a um outro. Então, são sentimentos que vão sempre se retroalimentando. E agora eu quero falar um pouco da vaidade, fazendo uma diferença entre a vaidade e o ego. Né? O ego é uma abreviação para egóico. Ego e vaidade são diferentes. Ego é uma construção interior que faz parte da identidade. Então, a identidade é algo mais profundo, mais sólido, portanto, é base. A vaidade é um dos 7 pecados capitais. Brincadeiras à parte. Vaidade tende a ser mais superficial e efêmera, porque a métrica da vaidade é medida pelos órgãos dos sentidos. Portanto, o que se pode ver dá para manipular. Já a essência de alguém não é manipulável, vulgo ego. Já que a vaidade valoriza o que é convencionado como mais bonito. E aqui vale um parênteses, o que é convencionado como belo varia de época para época. Logo, o conceito de beleza é mais efêmero, é mais líquido, né, tio Bauman? Porque está restrito a um padrão que é volátil. O que é bonito hoje não segue o mesmo padrão do que era considerado bonito há, sei lá, 20 anos. Portanto, a beleza é mais efêmera, não é perene por isso, porque está condicionada a padrões que mudam o tempo todo. O ego é constituído de padrões da personalidade e alguns são relativamente estáveis. Para entender quais traços na personalidade são mais estáveis, eu recomendo, se vocês quiserem, que vocês pesquisem o teste Big Five. Vou deixar escrito aqui. Atualmente, este é o melhor teste que temos em psicologia para medir a personalidade, porque os traços que esse teste se propõe a medir e avaliar, eles estão presentes em todos nós e mudam um pouco ao longo do tempo. O Augusto, ele reparou bem nas primas do Felipe, a Joana e a Joaquina. E as conclusões dele são com base na observação direta. Então, por exemplo, ele observa as feições, os cabelos, a cor dos olhos. A Joana tem cabelos negros e é pálida. A Joaquina é loira e tem olhos azuis. Mas ele teve dificuldade de fixar uma impressão sobre a moreninha. Ela é descrita como viva, ali por ele, tá? Ela é descrita como viva, curiosa e impertinente. Mas ele teve muita dificuldade para conseguir formular uma impressão dela, mesmo a partir das feições e dos comportamentos dela, ou seja, do que se pode ver. Diferente dessas duas primas do Felipe. Mas embora frente à dificuldade de achar significados, ele formulou uma primeira impressão a descrevendo como estouvada, caprichosa, travessa e feia. A tal menina travessa não é tola como me pareceu ainda há pouco.
E desde então começou o nosso estudante a demorar os seus olhares. Tem um vídeo da Rita Von Hunt em que ela fala algo sobre o que era considerado erótico lá nos anos de 1920. Se eu não me engano, o ano é esse, tá? E ela traz um relato que eu achei sensacional. Ela fala que quando uma mulher nessa época estava dançando ali em um palco, tirar a luva, tá? Claro que tinha todo um rolê ali na tiração da luva, tá? Mas isso, para a época, era de um erotismo beirando a censura. E aí eu vi esse vídeo da Rita em que ela fala isso antes de ler este livro e pensei, nossa, esse livro está repleto de erotismo. Mas se a gente deixa passar o contexto histórico de uma obra, perde a oportunidade de ver esse pequeno, grande detalhe. Eu vou trazer aqui algumas passagens bem eróticas para a época. Vamos lá. Que aqui eu peguei bastante página, mas é bem rapidinho. A inocente Dona Joaninha os acompanhou com os olhos e riu-se brandamente, encontrando-os de Fabrício, que teve ainda bastante audácia para atingir um sorriso de gratidão. Outra é, a outra é, continuou a menina, com picante ironia. Achei sensacional isso aqui. A próxima. E como se não bastasse essa passagem rápida do susto ao prazer. Boa. Outra é, uma vez, e já então o rochedo estava todo transpassado pelas lágrimas da Virgem Selvagem. Puta, eu não aguento. Eu acho muito engraçado. Ó, vou ser sincera. Eu achei cafona, mas é claro, porque essa minha descrição é anacrônica, porque hoje em dia tá tudo muito escancarado. Então, quando você vê um erotismo assim mais sutil, você pensa, putz, ainda bem que eu nasci logo essa época de hoje. Eu achei fofo. Um erotismo assim muito fofo. Eu me lembrei da Rita falando da luva. Outra que é, Carolina é o prazer em ebulição. Se é inquieta e buliçosa, está em selo a sua maior graça. Aquele rosto moreno, vivo e delicado, aquele corpinho ligeiro como a abelha, perderia metade do que vale se não estivesse em contínua agitação. Tá, é só mais um, sério, é porque eu achei assim, eu achei fantástico esse erotismo pra época. Esse aqui é o último. A moreninha já fazia travessuras muito especiais no coração do estudante. Tá. A moreninha, a propósito, se chama Dona Carolina. A sensualidade dela está nos movimentos, no olhar, nas brincadeiras, no sorriso, na passagem etária em que se encontra. Então, ela não é criança, mas também não é mulher. E é como se ela, ao ser subversiva, transcendesse qualquer definição. Lembram lá que o Augusto é refém dos órgãos do sentido, e ao olhar as duas primas do Felipe, que é a Joana e a Joaquina, ele consegue formar uma opinião sobre elas, né, logo de cara, mas ele não consegue com a Carolina. E nessa dificuldade, ele a descreve até como feia. Esse movimento dele, que em psicologia chamamos, é um mecanismo de defesa que se chama desvalorização. Então, normalmente a pessoa usa esse mecanismo de defesa quando algo que vemos, seja uma pessoa ou uma situação, que não pode ser ali aprendida ou compreendida pelos conhecimentos prévios que essa pessoa tem. Então, logo, essa pessoa tende a desprezar a situação ou desprezar a pessoa. É uma condição comum à natureza humana, né? Desprezar, diminuir tudo que não conseguimos aprender, entender ou compreender logo de cara. Então, o que não conseguimos entender,
levam ou não conseguimos prever, leva a um instinto básico, né? O medo. E o medo nos leva automaticamente a repelir esse desconhecido. Querem mais umas passagens aqui sobre erotismo? Porque eu super me empolguei. Augusto, que, não podendo ceder tudo com tão criminoso desinteresse, tomou entre as suas aquela mãozinha de querubim e fez estalar sobre ela o beijo mais gostoso que tinha até então dado seus lábios. Tipo assim, vocês sacaram que assim, ele... Pô, não é nem à toa que a idealização reina. O cara quer beijar a boca da menina, mas não pode, ele beija a mão dela e ele fica imaginando que é os lábios dela, sabe? Tipo assim, abre uma margem para uma fantasia tremenda. Outra parte é muito bonito, disse Augusto, beijando o bilhete. Puta, caramba! Estou exatamente representando um papel de romance. Bom, ele tá beijando um bilhete aqui, por fim. Oh, senhor. Gente, é uma fofura muito erótica. Eu não sei quando eu tô lendo tudo isso aqui porque eu não sei quando eu terei a oportunidade de achar tanto erotismo, ainda mais aqui no Brasil, né? Pensando na literatura brasileira. Tem outra conotação. É diferente de você ler um erotismo de fora. É outra coisa ler um erotismo brasileiro de 1844. Quando teria essa oportunidade? Não, então deixa eu degustar aqui, vocês também tenham paciência. A última, vai. É assim, o aprendiz não perdeu uma só ocasião de apertar os dedos da bela mestra. Aí depois eles ficaram assim, tipo... Tem uma passagem que me lembra até os 100 anos de solidão, quando o coronel Aureliano Buendia, ele se apaixona pela Remédios. A Remédios tinha... Putz, eu acho que ela tinha 9 anos. Só que aí ele quer se casar com ela, só que a mãe dela fala assim, olha, vocês podem se casar, mas tem que vir a primeira menstruação dela. Então, acho que ela menstrua com 13, 14 anos, e aí sim eles se casam. Então, o coronel Aureliano Buendia, ele se casa com a Remédios com 14 anos. E aí, o Augusto, ele fica brincando de boneca com a Carolina. E o coronel Aureliano Buendia também brinca de boneca com a Remédios. Tipo, eu não sei, assim, é aquilo que eu falei, não dá para fazer anacronismo. Não posso olhar a época com as lentes de hoje, senão eu perderia a oportunidade de ter visto todo esse erotismo aqui, entendeu? Na época era comum. Então, quem que sou eu que vou ficar apontando o dedo lá para trás e ficar falando, tudo criança, pô, vai que criança? Criança, o conceito de criança e adolescência é uma construção. Agora, vamos ao porquê o Augusto ele sente tanta atração pela Carolina. Lembram lá atrás que eu falei que a dona Ana, a avó do Felipe e da Carolina, tem aquele jeito mais... que o autor fala, que a dona Carolina é muito instruída. Né? E essa palavra abarca muito mais do que o saber intelectual que ela tem, né? Então, fala mais das atitudes dela, que faz com que as pessoas sintam confiança, se sintam acolhidas, pois é. O Augusto, até como uma forma talvez aqui de retratação, depois de ter saído espalhando para todo mundo que ele é inconstante, ele fala para a dona Ana sobre o primeiro amor dele. E ele não sabe o nome dela, ele a chama apenas de minha camarada. Então, o primeiro amor dele, ele tinha 13 anos e essa menina tinha 8 anos. Então, eles se encontraram brincando pela praia. E ele a descreve como uma criança viva e espirituosa. O Augusto tem uma memória afetiva tão vívida sobre esse dia que isso se reflete no fato de essa história não ser nada curta, então tem bastante detalhes, o que inclui observar a sua pequena camarada cuidar até de um velhinho, e ele achou aquela devoção da pequena muito emocionante, embora o velhinho tivesse vindo a falecer, como se ele tivesse que aprender com ela.
o que me leva a pensar que essa memória, que por estar carregada de afetos, logo carregada de detalhes, pode ter sido o motivo pelo qual ele escolheu cursar medicina. A medicina tem a ver com cuidados. E a memória mais carregada de afeto que ele tem é da pequena camarada dele, que ele gostou dessa menininha. Ela estava cuidando de um velhinho que estava enfermo, levou ele para casa dele, a família agradece a ela por ter ajudado esse senhor, mas infelizmente ele vem a falecer. Ao mesmo tempo em que essa profissão carrega outro ganho secundário, que é usar a técnica, o estudar e o trabalhar muito como uma forma de gerar um distanciamento das relações interpessoais. Eu percebo que o Augusto ele construiu um muro entre ele e as mulheres, um muro que ele até dá um nome, inconstante. Como se o tempo todo a melhor defesa fosse as mulheres não saberem como ele as afetava. Não é à toa que o tempo todo no livro, ele e os amigos chamam as mulheres de feiticeiras. E ele é tão sensível que quando ele pensa muito em uma mulher, ele não consegue nem dormir. Fica ali sonhando. Depois desse dia, ele nunca mais viu ou teve notícias dessa camarada, o que abre margem para a idealização. Para a psicanálise, a idealização é um mecanismo de defesa o qual se atribui qualidades exageradamente perfeitas a um objeto. Né? É um mecanismo de defesa porque protege o ego de sofrimentos que o mesmo não tem sustentação para lidar. Voltamos lá ao fato de o Augusto se promover como inconstante. Ele sabe que não é a melhor autovenda, não é a melhor autopromoção. E é por isso que ele o faz. E dá ênfase. Assim, ele afasta as mulheres, porque nenhuma vai se equiparar a esse ideal da camaradinha, que foi o primeiro amor dele, né? E um ideal porque é inatingível. Então, o Augusto, ele gosta muito de se descrever como inconstante, né? E se ver dessa forma, emular-se dessa forma frente ao outro, o protege de gostar de alguém e também acaba protegendo outras mulheres de se apaixonarem por ele. Afinal, que mulher daquela época iria cogitar como marido, né? Então, o marido naquela época era um sinônimo de porto seguro, né? Então, que mulher iria cogitar como marido alguém que se diz abertamente, e a cara nem arde, ao se descrever como inconstante. Mas, para além dessa palavra que o Augusto gosta de ver como um traço basal, eu penso que ele é um homem muito sensível, alguém que é subversivo, que rejeita a dança das aparências e, por vezes, usa o cinismo para rejeitar as convenções, né? E, afinal, o que a pequena camarada do Augusto tem a ver com por que ele sente tanta atração pela Carolina? Porque assim como a pequena camarada que cuidou do velhinho enfermo, o Augusto observou como a dona Carolina cuidou da Paula, quando a Paula, essa personagem, fica doente. A Paula foi a ama de leite da Carolina. A Paula é uma escrava, né? Então estamos nessa época aqui um contexto escravagista, né? E nesse contexto em que a Moreninha está ali assistindo a Paula, era um momento em que todos os outros hóspedes e convidados ali da casa da dona Ana, eles estavam se divertindo jogando. Mas a Carolina estava ali ao pé da cama da Paula. Bom, esse momento tem a ver com o final do livro, mas não é o final. Eu vou deixar aqui em aberto para vocês formularem as impressões de vocês e, se quiserem ler, podem ler. Eu nunca falo o final. Nas resenhas que eu faço, nunca falo o final. Essa parte é boa. Sua paixão, que também se desenhava no ardor dos olhares, na viveza das expressões e na audácia dos pensamentos, tornou-se outro tipo. Augusto tornou-se pálido, sombrio e melancólico.
Horas inteiras se passavam sem que uma só palavra fosse apenas murmurada por seus lábios. Prolongadas insônias eram marcadas minuto a minuto por dolorosos gemidos e seus olhos, amortecidos, como que obsequiavam a luz quando por acaso se entreabriam. Essa parte aqui, eu não sei se eu viajei, mas me lembrou muito o personagem Werther, do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, do autor alemão Goethe. Porque o Werther, ele põe fim à vida após uma paixão não correspondida. E durante todo o livro tem toda uma descrição muito extensa de uma autocomiseração ali bem intensa por causa dessa paixão não correspondida. Esse livro do Goethe foi lançado em 1774, A Moreninha foi lançada em 1844. Inclusive, tem resenha desse livro aqui no canal, descrição abaixo. Os nossos amantes acabavam de chegar ao sentimental e com seu sentimentalismo estavam azedando a vida dos que lhes queriam bem. Os namoradores são semelhantes às crianças. Primeiro divertem-nos com suas momices, depois incomodam-nos choramingando. Então, começa aqui com um sutil desprezo, as impressões ali do Augusto para com a Moreninha, aos poucos vai se transformando em paixão, e quando a família não concorda com a união, a consequência é uma depressão. Então eles usam como sintoma o próprio corpo, né, e também para punir os outros ali ao redor, como uma forma de resistência à opinião dos pais, que não é a favor deste casamento. E aí, em contraposição, sempre uma coisa vai retroalimentando a outra, porque estamos interligados. Lembram lá que eu falei para vocês que o orgulho retroalimenta a idealização, que retroalimenta a vaidade? Então, agora nós vemos a mesma cena, só que pela perspectiva da Moreninha. Como as opções da vida dela são limitadas, ou se casa jovem, ou ela morre só. Se o amor não for correspondido, é como se o mundo tivesse acabado. Nesse contexto, eu não diria nem que, pelo menos da parte dela, tá? Da parte dela não é drama e não é exagero ficar desesperada porque encontrou alguém que pode se casar, que representa o Porto Seguro, que futuramente terá status, afinal de contas o Augusto faz medicina, então seria um ótimo casamento. E se ela não consegue, se essa perspectiva está sendo frustrada, ela ficar numa sintonia muito baixa astral não é nem sinônimo de drama, levando em consideração o contexto da época. Então, Senhor, quem venceu? O homem ou a mulher? E o Augusto responde: foi a beleza. O que prevalece? Afeto ou aparências? Este livro te dirá que os dois. É isso. Gente, agora uma recomendação aqui rápida. Tem um filme, assisti nos cinemas, não sei se está ainda, eu sei que a protagonista é interpretada pela Dakota Johnson, que ela é uma casamenteira. Então, até hoje, pelo que você vai ver ali no filme, alguns casamentos realmente se dão com base em estatísticas ainda é um negócio para algumas pessoas. Então ela pega o quê? Pega o perfil, alguém vai até a agência, dá o perfil, o que faz, quanto tem de altura, interesses. E ela pega, sei lá, então um homem hétero, que se descreve como hétero. E aí tem uma mulher hétero que também está procurando. Ali ela fala, dá um perfil ali dela, descritivo, depois o que ela tá procurando, se ela entender que os dois aqui dá match, ela organiza um encontro ali entre eles, e aí, nessa agência, cada vez que essa casamenteira consegue dar um match e esse casal se casa, então a pessoa tem uma festinha, uma comemoração, e até então essa personagem da Dakota Johnson é a melhor funcionária, conseguiu fazer acho que 9 casamentos lá no filme. E aí ela mesma se vê entre um dilema, porque ela vai ter duas forças, 2 valores opostos que vão fazer pressão, e ela vai ter que fazer uma escolha. Então tem um momento que um homem muito rico, muito
assim, bem de vida, ele começa a gostar dela e se interessa por ela, só que ela tem um ex-namorado que não tem uma condição financeira nada estável, que também está interessado nela. E ela vai ter que fazer uma escolha, né? Então são duas pressões, fazendo dois valores, fazendo pressão, e ela vai ter que fazer essa escolha. É interessante e eu recomendo esse filme. Então, assim, esse final aqui eu nem organizei o roteiro, por isso que ficou assim, meio... O que eu tô falando? Não me lembro nem o nome da personagem, da Dakota Johnson. Mas é bom. Se chama... Como se chama? Amores Materialistas. É isso.